ao passar por um leve sono, o Senhor Deus deu a ela 3 revelações. E numa destas, o Senhor Deus mostrou a ela o nome de uma cidade, o nome de um bairro, o número de uma rua, o nome de uma rua e o número de uma casa. E numa segunda revelação, o Senhor mostrou a ela uma menina castanha, de olhos verdes, com uma pinta do lado da boca, do lado direito da boca. E o Senhor falou na revelação: olha bem no rosto da moça e guarda esta fisionomia. E ela olhou, reparou bem o rosto da moça, procurou guardar a fisionomia. E logo após aquela revelação, o Senhor mostrou a ela um vestido de chita, simples mesmo. E o Senhor falou: pega essa encomenda e leve antes que seja tarde. Então, aquela moça, aquela irmã, levantou daquela revelação, daquele sono que ela tinha passado, acordou, esperou seu esposo chegar. E quando seu esposo chegou do serviço, ela explicou com detalhes aquilo que tinha acontecido com ela, da revelação que o Senhor havia dado. E ela falou assim: olha, meu esposo, e você como meu esposo, meu companheiro, tem a obrigação de me seguir nessa missão. E ele tem um ministério, um cargo na obra de Deus, para a responsabilidade do ministério de mulher. Você sabe que eu tenho cargo na obra de Deus. E se eu for no lugar e não houver fruto, os irmãos mais velhos... Então, ela falou assim: olha, eu vou sair e vou fazer uma compra que o Senhor me pediu. E ao retornar, então, você decide se você vai ou não comigo nessa missão. E a irmã saiu no propósito de encontrar o vestidinho. Andou pela cidade, não encontrou, mas quando voltava, toda desanimada, chegou em casa, quando estava chegando próximo de casa, viu numa loja o vestidinho, do jeito que o Senhor havia mostrado na revelação. E ela pegou, comprou, veio alegre e contente, chegou em casa e falou: meu esposo, você vai comigo? E ele tornou a falar: mulher, vai ter obra. Ela falou: foi Deus que mandou, então vai ter obra. Ele falou: vou avisar o cooperador de jovem que atenda o culto à noite e nós vamos na sua missão. Mas aviso, é bom que tenha obra, tenha fruto. E eles pegaram, ele foi e avisou o cooperador de jovem para atender o culto à noite se ele não viesse, pegou o seu carro, colocou a sua esposa dentro, pegou algumas coisas que precisavam, um mapa, alguma coisa que precisava para se informar onde estava. E foram fazer a vontade do Senhor. E por graça, por misericórdia de Deus, passava aquela cidade não muito distante. Ela pegou, tinha escrito aquele nome daquela cidade, daquele bairro, daquela rua, do número da casa no papel para não esquecer. Então ela pegou, quando chegou naquela cidade, ela riscou o nome da cidade. E eles falaram: vamos procurar o bairro. E começaram a procurar o bairro na cidade, não encontrava, até que encontraram um senhor de idade e perguntaram a ele: olha, você sabe o que fica um bairro por nome tal? E ele falou assim: olha, mora tanto tempo nessa cidade e nunca ouviu falar do nome desse bairro. O irmão, talvez por um pouco menos de fé que a irmã, disse: é uma coincidência isso, vamos voltar embora, meu bem, ainda dá tempo de nós pegarmos o culto à noite. Ela falou: não volto para trás sem antes fazer o que Deus me mandou. Então, eles pegaram e começaram a procurar o bairro, até que encontraram. Quando encontraram o bairro, arriscou o número do bairro, virou para o esposo e falou: meu esposo, será que isso é coincidência? Ele abaixou a cabeça e não respondeu nada. Continuaram e começaram a procurar o nome da rua, então. E quando procuravam o nome da rua, subiram e andaram no bairro de cima para baixo, de baixo para cima, procuraram em todas as ruas do bairro e nenhuma era a rua que eles procuravam. Mas de repente, já cansado, quase desanimado, pararam o carro de frente ao mato e ali ficaram. E o seu esposo virou para ela e falou: minha esposa, vamos voltar embora. Isso é uma coincidência. Cadê a rua? Nós não encontramos até agora. Ainda dá tempo de nós voltarmos para casa. Às vezes isso aí foi um sonho que você teve. Às vezes você comeu alguma coisa e você acabou sonhando. Foi isso que aconteceu. Ela falou: eu não volto para trás sem antes fazer o que Deus me mandou. Então, ele pegou, saiu do carro, ela saiu, olhou para o céu e falou: Senhor, tenho certeza que foi tu que me mandou. Então faz uma obra pelo amor do teu nome e não me deixe confundida. Quando ela ouviu, mas aquele carro estava de frente àquele mato, e no meio daquele mato havia sinais de rodadas de carro, como se carros passassem por dentro daquele mato, de uma rua para outra rua. E o Senhor alegrou seu coração em entrar com o carro naquele mato. Ela virou e falou para o seu esposo: meu esposo, vamos entrar no meio desse mato. Então seu esposo, já
falar, talvez com a sua fé vacilando um pouco a respeito da obra que Deus tinha para fazer naquela manhã, naquela tarde. Então ele falou assim, olha, você vê como você já perdeu a guia, até no meio do mato você já está querendo entrar. Então ela falou, meu esposo, vamos entrar porque Deus está alegrando o meu coração. Então eles entraram no meio daquele mato e atravessaram. Quando atravessaram, saíram numa avenida grande, uma avenida bonita, e quando olharam na placa daquela avenida, era a rua em que eles procuravam. Ela olhou para ele e falou, meu esposo, será que isto é coincidência? Ele abaixou a cabeça e não respondeu nada, e começaram a procurar o número da casa em que procuravam. Mas quando acharam o número da casa em que procuravam, ele olhou para ela e falou, olha, é aí que você vai levar esse vestidinho? É aí que você vai levar isso? Olha o tamanho dessa mansão, olha o tamanho disso aí. Quem deve morar aí deve ser um presidente, deve ser um governador, deve ser um industrial, deve ser um homem muito rico. Olha o tamanho dessa mansão. Você vai passar a maior vergonha com esse vestido vestida nesse lugar. Ela baixou a cabeça e falou, não volto para trás sem antes fazer o que Deus me mandou. Por isso você que está ouvindo, não volte para trás sem antes fazer o que Deus te mandou. Então aquela mulher saiu daquele carro com aquele vestido vestida na mão, bateu no interfone e alguém atendeu do outro lado. Era uma mansão muito grande e um homem atendeu ela educadamente, perguntou a ela o que ela queria, o que ela desejava. Ela falou assim, eu tenho uma encomenda para ser entregue, eu tenho ordens do meu patrão para não ir embora sem que antes essa encomenda seja entregue em mãos. O homem falou, guarde um pouco, e logo abriu-se um portão automático e saiu um homem muito culto, bem vestido, atendeu ela educadamente e falou, pois não, o que a senhora deseja? Ela falou, eu tenho uma encomenda e tenho ordens do meu patrão de não voltar embora sem que essa encomenda seja entregue em mãos. Então ele falou, qual é a encomenda? E ela puxou o vestidinho vestida, desembrulhado, e quando entregou para ele olhou para ela e deu risada e falou, você está zombando da minha cara? Você está rindo de mim? Ou será que não deu para você perceber quem é que eu sou ainda? O que é que eu vou fazer com isso? Se você não percebeu quem é que eu sou ainda, dá uma olhada na minha mansão, dá uma olhada nos carros que eu tenho na minha garagem, dá uma olhada na roupa em que eu visto e perceba quem é que eu sou. A irmã baixou a cabeça, meio atribulada, e ele falou assim, eu sou industrial mais rico dessa cidade, e o que é que eu vou fazer com isso? A irmã falou assim na simplicidade, é para tua filha. E ele falou assim, olha, se eu quiser eu vou no melhor lugar, na melhor boutique, compro a melhor roupa para minha filha, do tecido mais fino que tiver e mais caro. E ele abaixou a cabeça, nervoso, falou assim, olha, e me diz uma coisa para mim, quem é que é o teu patrão que, sabendo que eu sou um homem rico, me manda trazer uma coisa dessas para mim? Ela baixou a cabeça, pela força da palavra, da força e crendo naquilo que o Senhor havia mandado ela fazer. Ela falou, Deus é o meu patrão, Jesus Cristo me mandou na tua casa. O homem estralou um zóio muito grande e ficou olhando assustada. E ela falou assim, para o Senhor saber que foi Deus que me mandou na tua casa, o meu Deus que me mandou aqui, me mostrou um nome de uma cidade, o nome de um bairro, o nome de uma rua, o número de uma casa, e a casa é esta. E o mesmo Deus que me mostrou isso, me mostrou tua filha. Tua filha é castanha, dos olhos verdes, e tem uma pinta do lado direito da boca. O homem se assustou, era a filha dele realmente, ficou assustado, meio gago, olhando para a irmã. E a irmã falou assim novamente, e o mesmo Deus que me mostrou tudo isso, me mostrou esse vestidinho. E eu não saio daqui sem antes cumprir minha missão, sem antes o Senhor pegar esse vestido. Ele pegou e falou, cada doida que me aparece, cada louca que me aparece. Ela falou, louca não, sou crente em Cristo Jesus, sirvo a Ele na congregação cristã do Brasil. O homem abaixou a cabeça e falou, olha, minha senhora, vai embora, antes que eu perca a paciência, antes que eu chame a polícia. Mas a irmã, pela força da palavra, ficou ali, porque tenha certeza, você que está ouvindo, ela tinha uma certeza que Deus tinha uma obra para fazer naquela tarde. Então aquele homem começou a encarar a irmã começou a encarar ele, e ele, quando viu que a irmã não ia embora mesmo, pegou e falou, me dá aqui esse vestido, puxou na mão dela, muito grosseiramente, puxou aquele vestido, e quando puxou aquele vestido, a irmã pegou e ficou olhando para ele olhou para ela e falou bem assim, olha, eu vou pegar esse vestido, mas vou rasgar aqui na tua frente, para você saber quem é que eu sou. A irmã falou bem assim, olha, a minha missão está terminada. Se o Senhor quiser rasgar, o Senhor rasga e faz o que quiser. Se Deus tiver que cobrar de alguém, o Senhor vai cobrar do Senhor. Deus vai cobrar do Senhor, não de mim, porque a minha missão está terminada. A irmã cumprimentou ele educadamente, entrou no carro do seu esposo,
o seu esposo, não entendendo a obra de Deus, falou: olha, você viu que vergonha, você viu que caramba você passou, imagina se isso chega no ouvido do ministério, como é que fica a minha situação? E a irmã falou: meu esposo, vamos embora, porque aquilo em que Deus me mandou fazer está feito. E o homem, depois relatando, contou que quando ele foi rasgar o vestido conforme o prometido, que tinha prometido para a irmã rasgar o vestido na frente dela, mas quando ele foi rasgar, uma voz bradou do céu: não rasga. E ele não teve força de rasgar o vestido e começou a pensar: espera aí, tem coisa diferente. Essa mulher disse que ela é crente numa determinada igreja, essa mulher disse que o Deus dela mostrou o nome de uma cidade, o nome de um bairro, o nome de uma rua, o número de uma casa, e a minha casa. E essa mulher disse que o Deus dela mostrou a minha filha para ela, e como ela descreveu a moça, é a minha filha, e o Deus dela mostrou esse vestido chita para ela trazer para minha filha. E o homem começou a pensar, e numa indecisão começou a pensar, e pensou assim: olha, eu disse para ela que ia rasgar na frente dela, que ia picar, ia jogar nesse lixo, mas que diferença faz eu rasgar, picar e jogar nesse lixo, eu entregar para minha filha, que é possuída há 14 anos por umas coisas que nem eu sei o que é, que já passou por vários médicos, por vários especialistas, vários psicólogos, ninguém até hoje soube me dizer o que é. E se eu entregar para ela, ela vai fazer como todas as coisas, vai arrebentar, vai estragar, e o vestido vai ficar da mesma forma. Vou fazer a vontade da crença. Mas o homem não sabia a obra que Deus tinha para fazer naquela tarde. E ele foi fazer a vontade da crente. Pegou e chegou num quarto da mansão isolado, onde ficava a menina, há 14 anos isolada, tomada por um espírito ao contrário. Ele chegou na porta daquela salinha, abriu uma ventarola e olhou a filha. E quando a filha reconheceu o semblante do pai, ela levantou com uma cara de nervosa e rangendo os dentes. E o pai, meio trêmulo, com medo, abriu a porta e foi fazer a vontade da crente. Jogou o vestido, e quando jogou o vestido, a menina pulou para pegar ele, fechou a porta rapidamente com medo, e esperava ele, na falta de entendimento dele, não conhecendo a obra que Deus tinha para fazer naquela tarde. Ele esperava ouvir os rangidos de dente, ouvir rasgar aquele vestido, mas como Deus tinha uma obra para fazer, não se ouviu-se nada. Ouviu-se um silêncio e ele ficou preocupado. Mandou que chamasse a esposa dele, e a esposa dele subiu, e os dois atentos começaram a escutar. E ele falou: você está ouvindo alguma coisa? Ela falou: não estou ouvindo nada. Ele ficou preocupado e ficou pensativo do lado de fora, mas de repente, no meio daquele silêncio, ouviu-se então um soluço. E daquele soluço foi se transformando num choro, até que se transformou num choro alto. E ele, na curiosidade, querendo saber o que aconteceu, ficou indeciso: será que eu abro a porta ou será que eu não? Será que eu abro, será que não? De repente, a mesma voz que todos nós conhecemos dessa voz, a voz de Deus falou para ele: abra. Ele empurrou a porta com tudo e abriu. Quando ele abriu a porta, ele olhou e deparou com a menina toda despida, toda nua. E quando olhou para o papai, se envergonhou do papai. Olhou e falou: papai, é o senhor. Olhou para a mamãe e falou: mamãe, é a senhora. Há 14 anos, possuída por um espírito, mas naquela manhã Deus fez uma obra. Ele falou: papai, esse vestido de onde veio? Que coisa linda. Irmãos, veja o que é a obra de Deus. Um vestido de chita simples, mas esta é a obra de Deus. Então aquela menina falou: esse vestido, que coisa linda, de onde veio, papai? Ele falou emocionado: olha, minha filha, entra para dentro, vamos sentar, vamos tomar um banho e depois nós conversamos. Então a menina foi, desceu, e quando chegou, foi dar um banho nela, o papai emocionado chorando, a mamãe também. Deram um banho nela e ela olhava o vestido pendurado e falava: que coisa linda, de onde veio, papai? Me conta. Por isso você que ouve, entenda que se Deus tem um caminho, uma obra para fazer na tua vida, seja mais absurdo que você pensa a maneira que Ele pode operar, Deus vai operar uma obra na tua vida. Aquela menina sentou-se então no sofá, irmãos, e como tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito, aquela obra naquela tarde tinha que ser perfeita também. O vestido de chita coube na menina, e ela vestida com aquele vestido já no seu corpo, sentada num sofá, falou: papai, agora me conta de onde veio esse vestido tão lindo. E ele começou a contar: minha filha, apareceu uma mulher dizendo que era crente numa determinada igreja, e dizendo que Deus dela havia mostrado o nome de uma cidade, o nome de um bairro, o nome de o número de uma casa, era a nossa casa. E ela dizia que o Deus dela havia mostrado você para ela, e ela me descreveu a tua pessoa, a tua personalidade, e o Deus dela dizia a ela que havia mostrado esse vestido de chita também. Minha filha, e eu tratei ela
bruscamente, tratei ela estupidamente, muito mal educado, fui com ela, e falei pra ela até que eu ia rasgar o vestido na frente dela. Ela foi embora, eu fiquei, mas quando fui rasgar o vestido, uma voz falou, não rasga. Eu não tive força de rasgar, e pensei que diferença faria eu entregar pra você, que era possuída há 14 anos por aquelas coisas, que nem eu sabia o que era. Então fiz um propósito, se eu desse pra você, ia rasgar e ia parar no lixo. Então fui fazer a vontade da crente, fui lá e joguei o vestido, e aconteceu tudo o que aconteceu. E a menina pegou, abaixou a cabeça chorando com o papai. Quando o papai apareceu na porta, aquelas coisas me tomaram, e minha vontade era de rasgar o papai, mas foi se passando, papai. Quando o papai jogou aquele vestido, eu não aguentei. Quando ele bateu no meu peito e veio ao meu encontro, papai, eu senti um calor, um fogo que eu não entendi o que era, e aquelas coisas parece que uma a uma foi deixando eu. Então ela, menina, virou chorando com o papai. De que igreja essa mulher? Da onde ela é? Como é que ela é? Essa mulher merece uma gratificação, porque veja bem, nós passamos por vários psicólogos, por vários médicos, por vários especialistas, nunca alguém deu um resultado de nada, mas essa mulher aparece assim de repente, acontece tudo isso. Essa mulher merece uma gratificação. Da onde que ela é? Então, irmãos, o seu papai começou a baixar a cabeça, começou a pensar, e aos poucos foi se lembrando, e lembrou o nome da igreja, falou essa mulher da congregação. Então a menina falou, vamos procurar essa mulher. Procuraram saber se existia alguma congregação naquela localidade, e encontraram, e por misericórdia de Deus, pela primeira vez, a menina pisou os pés dentro da igreja. E naquela noite, a igreja lotada, um culto bonito, Deus tomou com o operador uma pregação gloriosa, e falou assim, alguém entrou pela primeira vez dentro dessa igreja, você entrou pela primeira vez, mas se diz Deus, pelas portas em que teus pés entraram, nunca mais tu sairá daqui. Deus tem uma grande obra na tua vida. Terminado o culto, saíram lá fora, e a menina, na ansiosidade de conhecer a irmã que havia levado o vestidinho, chamou seu papai, chamou algumas irmãs, começou a mostrar, não era nenhuma delas, e o seu papai começou a explicar como é que era a irmã, a pessoa, a personalidade. Ninguém conhecia a irmã, e assim foi muito tempo procurando, congregando na congregação, e que não sabia aonde que havia, era a congregação daquela irmã que havia levado aquele vestidinho, mas toda a congregação que chegava era a mesma coisa. Depois se passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 5 meses depois, na busca da irmã do vestido, Deus fez uma obra com a menina, chamou ela nas águas do Santo Batismo.